Oi, eu decidi gravar em vídeo as orientações da rotina da Liz, porque eu acho que fica mais fácil do que simplesmente colocar um texto que ficar gigante se eu fosse falar em formato de texto. Por que eu também decidi gravar o vídeo? Porque para facilitar quem for ficar com a Liz para cuidar dela. Porque, querendo ou não, eu fiquei com a Liz durante 5 meses em casa e eu aprendi a identificar os tipos de choro, como que ela gosta de fazer as coisas, como que ela não gosta, para que ela também não dê tanto trabalho, né? Porque quando às vezes a gente não sabe o que o bebê gosta, a gente fica achando, o bebê tá chorando porque ele é chorão. Não, às vezes ele tá com sono, né? Às vezes ele tá com fome, às vezes ele quer um banho. Então a gente que é mãe, a gente sabe, porque a gente vai aprendendo isso no dia a dia, né? Eu fiz um curso quando a Liz tinha 3 meses sobre sono e rotina, que foi quando eu comecei a estabelecer a rotina da Liz e entender os horários dela. Então, desde os 3 meses, ela tem mantido essa rotina. E tem um mês, mais ou menos, que eu comecei a fazer, mais ou menos, como se qualquer pessoa pudesse fazer, tanto pela parte da manhã como pela parte da tarde. Então, nesses períodos, eu já não tô amamentando mais ela no peito, né? Só tô fazendo a mamadeira. E tudo que eu tô fazendo é de um jeito que outra pessoa consiga fazer, para que ela não sofra, né, nesse período. Claro que ela vai sentir falta, eu também, mas eu tô tentando fazer minimamente para ajudar durante esse período aí para mim e para ela. Como que funciona a rotina da Liz? Eu vou começar falando quando ela tá em casa. A rotina da Liz, ela geralmente dorme aí até, né, acorda geralmente amanhã cedo para mamar. E ela faz tipo uma sonequinha entre 5h30 até 7 horas da manhã, 7 e pouquinho. E aí eu já faço aquele ritual de acordar ela, porque senão às vezes ela estende muito e acaba bagunçando um pouco a rotina. Então de manhã, 7 horas, 7 e pouquinho é o horário que ela acorda. E aí eu espero ela despertar, né? Ela fica ali se espreguiçando na rede. E aí sempre eu troco a fralda dela, porque a fralda que ela tá é a fralda que ela usou a noite inteira. Então ela mija bastante, fica aquela fralda pesada. Então eu já passo ali um lenço umedecido e tiro a fralda. Eu não dou o banho logo agora, porque ela acabou de acordar. Eu espero o corpo esfriar, tudo isso, né? E aí, depois que ela desperta, geralmente eu coloco o colchão no chão, coloco os brinquedinhos dela e coloco ela lá pra começar a brincar. Brinco um pouco com ela, e aí é o tempo que eu vou conseguindo fazer alguma coisa. Enquanto ela tá ali, na minha visão, eu consigo tomar café, consigo tomar um banho. Às vezes fico olhando lá pela câmera, mas quando não tem a câmera, eu fico toda hora saindo do box, né, do banheiro e olhando ela. Porque como ela tá rolando bastante, então mesmo ela estando no colchão no chão, tem que ficar um pouco de olho nela. Nesse período, nesse tempo aí entre 7 horas e 9, é o período que geralmente ela gasta energia. Então eu converso, ligo música, brinco com ela, que é já pra preparar ela pra primeira soneca do dia. Então, durante esse período aí que ela tá brincando, às vezes ela quer que eu brinque com ela lá, ela se irrita, eu deito um pouco, brinco. E às vezes ela se interte ali com um brinquedinho. Então, nesse momento que ela se interte, eu já começo a deixar as coisas organizadas pra primeira soneca dela, que vai ser entre 9 horas e 9h30. Então, eu já encho a banheira com água fria e deixo uma água já pronta pra ferver. E também já preparo a primeira mamadeira dela, porque como ela já mamou de manhã cedo, então ela aguenta aí tranquilo 1 hora e pouquinho sem mamar. Desde que ela esteja sendo distraída, né? Porque senão ela vai chorar e pode pensar que é fome. Não, às vezes ela só tá entediada mesmo. E aí eu já deixo a mamadeira pronta, já deixo tudo no sofá, no jeito, na posição que vai ficar mais fácil. Por quê? Quando a Liz começa a se irritar, ela já não quer mais brincar, já não quer mais conversar, já não quer mais nada. E aí, se a gente for deixar pra fazer as coisas nesse período, ela vai ficar chorando e a gente acaba meio que se perdendo ali no meio do caminho, eu não consigo analisar as coisas. E aí eu prefiro já deixar organizado, porque eu já sei que quando é umas 9 horas, 9h30, ela já vai enjoar pra dormir. Então já tá tudo pronto. Quando ela enjoar, eu só vou ter o trabalho de pegar ela, tirar a roupa e levar ela para tomar banho. Então, aí eu levo ela, enquanto eu tô aqui no colo com ela gosta de, como ela já tá mais espertinha, ela gosta de ficar vendo a gente fazer as coisas. Então, geralmente eu pego ela no colo e ela fica ali me olhando, colocar água para ferver, colocar na banheira, porque ela nesse horário ela já não quer mais nada, não quer mais brincar. E aí eu já preparo o banho dela.
E já deixo também dentro da rede a naninha dela com a chupeta, porque se não colocar a naninha e a chupeta na rede, ela não dorme. E aí eu dou o banho nela. Depois que eu finalizo o banho, né, arrumo ela, geralmente sempre coloco uma roupinha fresca. Se tiver muito quente, eu coloco só a fralda. Se tiver ali mais fresquinho, eu coloco um bodyzinho bem levinho, pra ela não ficar também só de fralda. E aí eu já venho dar mamadeira pra ela. Então eu sempre opto por dar mamadeira como se fosse amamentar mesmo. A mamadeira, ela não deve ser dada deitada, né, porque tem o risco de o leite ir pro ouvido, então nunca ofertar mamadeira com ela deitada. E é uma forma também de já induzir ela a dormir, porque quando ela mama no peito, ela vai mamando ali devagarzinho, já vai querendo fechar o olho. Aí eu faço da mesma forma na mamadeira, coloco ela aqui e coloco a mamadeira. Então vocês já vão percebendo que no final da mamadeira ela já vai se entregando. Ela já vai fazendo aquela carinha de sono. Como eu já deixo tudo organizado, então eu preparo o ambiente. Eu nunca faço ela dormir, tipo, no meio da sala, nesses lugares que vai ter barulho. Eu sempre isolo ela, coloco ela no quarto mesmo. Já deixo a rede organizada com a naninha e a chupeta dentro. Fecho a cortina, deixo o ambiente assim bem confortável e coloco uma musiquinha na caixa de som. Por que que eu preparo o ambiente? É uma forma da gente estender a soneca do bebê, porque o bebê ele tem um sono muito leve. Então, às vezes, uma moto que passa, um cachorro que late lá no vizinho, lá não sei aonde, o bebê escuta e aí ele acorda. E para ser considerado um sono reparador, precisa ter pelo menos 50 minutos. Ah, dormiu 15 minutos. Não, não é soneca, 15 minutos. Uma soneca tem que ter pelo menos 1 hora. E aí, quando eu preparo todo esse ambiente lá no quarto, e eu faço isso até quando eu vou lá pra minha mãe também. Então, eu repito a mesma coisa, só que em lugar diferente. E eu coloco uma caixinha de som com a música, né? Com uma música de ruído branco, que imita o som do útero. Mas pode também ser aquelas canções de ninar, que é para ajudar a abafar o som externo. Porque o bebê fica ali dormindo, concentrado na música, e ele não escuta. Então, ela faz uma soneca realmente reparadora. Quando eu faço isso aqui em casa, ela geralmente tem dormido de 9h30 até umas 11h30. Então, praticamente amanhã já foi na parte da soneca. E aí ela geralmente tá acordando aí 12h30. E aí é o horário que ela acorda, e eu faço a mesma coisa da manhã. Troco a fralda de xixi, porque ela já fez bastante xixi durante a soneca. Espero ela despertar um pouquinho ali. Eu nunca acordo ela, arranco ela e já coloco a mamadeira. Por quê? Porque às vezes, se fizer isso, ela acaba que querendo engatar outro sono. Porque ela ainda tá muito sonolenta, aí deu o leite. Então eu sempre espero ela despertar um pouquinho. Aí, quando ela esperta, aí eu dou a outra mamadeira. E aí começa tudo de novo, né? Depois que ela mamou, entre 12h30 até umas 14h30, é o horário dela gastar energia novamente. Então, dá banho, às vezes fica lá dentro da banheira, dá banho de chuveiro, leva brinquedinho, coloca no chão, coloca ela pra rolar, mostra o cachorro, tudo que, assim, que vai entreter ela. Eu nunca uso tela, televisão, celular pra ela ficar assistindo, não, né? A gente não dá nenhum tipo de tela, porque não estimula a criança. Então eu sempre prefiro colocar ela no chão. Ah, ela cansou de ficar no chão, leva ela pra ver Cacau brincando, leva ela pra ver a rua, ver uma moto passando. Então, assim, existem essas N maneiras de ganhar um tempinho aí com ela e cansar. E aí, quando for dando umas 14h30, 14 horas, ela vai começar novamente a enjoar, porque já é o horário dela fazer a segunda soneca dela, que é a soneca da tarde. E aí eu faço tudo novamente, preparo o ambiente, já deixo ali a naninha dela com a chupeta na rede, já fecho as cortinas, deixo o ventilador ligado. O ventilador é bom porque além dele fazer barulho, ele balança a rede, então ela tem a sensação ali de que tá sendo balançada. Já deixo a roupinha que ela vai usar, já prepara a mamadeira que ela vai tomar antes de dormir, e o banho novamente é a mesma coisa. Se tiver muito quente, eu dou um banho mais morno, com a água já mais fresca, né? Se tiver ainda, se for, tipo, ela saiu do ar-condicionado, estiver fresco, aí eu dou o banho quente. Aí, novamente, ela vai gastar energia, quando der o horário, já vai perceber que ela já não vai querer mais nada. Ela já não vai querer brincar, não vai querer nada. Vai começar a chorar dengoso. Se não fizer ela dormir, o que vai acontecer? Ela vai entrar no que a gente chama de efeito vulcão, que é quando o bebê ele entra em vulcão mesmo, e aí ela já não vai mais chorar baixinho, ela vai gritar, que é porque ela tá com muito sono, e o bebê ele precisa que alguém faça ele dormir, porque ele não sabe dormir,
né? A gente fala que seria muito fácil se ele fechasse o olho e dormisse, mas não é tão simples assim. Ele precisa de ajuda, no caso ali, sempre precisa de ajuda para dormir. E aí não tem muito segredo. Dá o banho, dá a mamadeira, novamente. E sempre ela tá querendo dormir. Quando que a gente sabe que o bebê ele tá saciado com a mamadeira? É quando ele tá querendo dormir, é igual no peito. E quando ela tá querendo dormir, aí às vezes eu tiro a mamadeira, o que ela faz? Ela chora, grita, porque ela quer ficar dormindo, chupando o bico da mamadeira. E aí nesse momento eu levo ela pra rede. Sempre quando eu coloco ela na rede, eu já coloco a chupeta e dou a naninha para ela abraçar, porque é um objeto de segurança para ela. Ela segura aquela naninha ali com força e sempre de ladinho, que é o jeito que ela consegue dormir. Então colocou ela na rede, coloca ela de ladinho, quase que de bruço assim, porque ela tá rolando bastante. Então às vezes ela vira, eu volto de novo, ela vira, eu volto de novo. Como ela tá muito esperta, então ela tá bolando bastante. Sempre de ladinho, meio que quase de bruço, com a naninha abraçada e com a chupeta. E aí começa o balanço. Às vezes ela tá com tanto sono que só colocar na rede da naninha a chupeta, ela continua. Às vezes ela se esperta um pouco porque ela chora. Às vezes ela chora, ela trava uma luta contra o sono. E aí eu coloco a naninha, a chupeta e fico balançando ali um tempinho. Às vezes é uns 10 minutos, às vezes é 2 minutos, às vezes é 15. Assim, pelo menos na questão das sonecas do dia, não dura muito mais do que isso, não. E aí essa questão da soneca da tarde, ela tem mantido esse padrão aí, umas 14h30, no máximo até as 15. E ela tem ido até as 17. E aí nesse período, às vezes, não é que às vezes ela vai 4, 3 horas direto. Às vezes ela desperta dentro aí de 1 hora, 2 horas. E aí, às vezes eu vou lá, olha, eu vejo que ela tá com sono, porque ela tá chorando tipo com o olho fechado. E quando ela acorda totalmente, ela vai chegar na rede, ela vai estar te olhando com o olhão, assim, já aberto. Então, já é o horário que eu sei que ela quer acordar. Quando ela tá chorando com o olho fechado, eu sei que ela ainda tá com sono. Então, o que eu faço? Viro ela de lado novamente, coloco a naninha pra ela abraçar e dou a chupeta e balanço de novo. E aí ela dorme. E ela continua. Então, às vezes ela faz a soneca direto, 3, 4 horas direto. Às vezes ela tem os despertares durante a soneca, mas às vezes é só porque a chupeta caiu, ela bolou ou soltou a naninha. Então, às vezes acontece. E por que é importante a questão da rotina? O bebê, ele gosta de previsibilidade, ou seja, de saber o que vai acontecer. Então, todos os dias eu faço igual. Às vezes até parece, ai meu Deus, parece que eu fiz exatamente isso igual ontem, anteontem. E é isso, todos os dias eu faço a mesma coisa. Tanto quando eu tô em casa, quando eu vou pra minha mãe, eu tento manter o padrão bem parecido. Lá já tem a rede também, então eu ligo a musiquinha ali no notebook, fecho as cortinas, ligo o ventilador lá, ligo 2 ventiladores que aí faz bastante barulho. E dou o banho, dou a mamadeira e coloco na rede, balanço com a naninha e com a chupeta. Então sempre da mesma maneira, nos mesmos horários, do mesmo jeito. E a questão de sair da rotina, se eu precisar sair da rotina, porque também a gente precisa viver, né? A gente precisa ir no mercado, em algum lugar, às vezes vai no shopping. Então eu tento contornar a situação e manter a rotina no máximo que eu consigo. Nem sempre é possível. Uma alternativa que eu uso bastante é o uso do carrinho. Às vezes eu vou no shopping, por exemplo, no horário da soneca dela, que é o horário das 14h30 às 14h. Então eu levo o carrinho, já levo ela banhada, já vou dando a mamadeira no carro, no bebê conforto. Quando ela chega lá no shopping, eu já ponho o carrinho de ladinho com a naninha com a chupeta. E aí, conforme eu vou andando, ela dorme. Então ela faz a soneca no carrinho. Então a regra é sempre, tá dormindo, seja em qualquer lugar, eu nunca interrompo. Por quê? A soneca tá sendo feita. Não é do jeito que sempre é, mas pelo menos tá fazendo. É no carro, é em algum outro lugar, é no colo, então eu deixo. Mas em casa eu sempre tento manter um padrão. Eu não criei isso da minha cabeça, né? Eu fiz um curso quando a Alice tinha 3 meses, que falava sobre a importância da criança ter rotina para poder ajudar no sono. E uma das coisas que eu aprendi no curso é dessa importância. A criança ela precisa saber o que vai acontecer, ter essa previsão. E a gente que é adulto, a gente só tem que organizar o ambiente para facilitar o sono dela. Outra coisa também é a questão da janela do sono. A janela do sono é o tempo limite que um bebê consegue ficar acordado de forma sustentável ali, rindo, brincando. Então, eu percebi que a Liz, ela tem uma janela de sono aí, que é o tempo limite que ela consegue ficar acordada, durante o dia até 2 horas. Às vezes consegue estender mais, mas, por exemplo, dentro de casa é bem complicado. Às vezes, ela fica até 3, 4 horas acordada,
dá pra fazer, mas tipo, se for na rua, tendo movimento, tendo carro, vendo alguma coisa, mas dentro de casa, ela chega num momento de limite, numa estafa, que ela chora muito pra dormir. Então, por isso que ela tem seguido esse padrão, acorda às 6h30, 7, 9 horas ela faz a primeira soneca, aí faz a soneca da manhã, acorda meio-dia, meio-dia e pouco, fica ali 2 horas e meia acordada, faz a soneca novamente. Então, para essa idade que ela tá hoje, é um período que ela tá aguentando. Varia de bebê para bebê, mas hoje ela tem feito isso. Conforme for passando o tempo, talvez esse tempo acordado aumente. Porque ela vai ficar mais esperta, ela vai sentar, ela vai brincar mais. Hoje a brincadeira dela é muito ali deitada, né? Ela tá começando a sentar agora, então eu tô estimulando. Então, ao longo dos anos, isso pode mudar, dos meses, na verdade. Mas é muito importante manter essa rotina, porque o bebê que dorme de dia é um bebê que dorme bem à noite. E a Liz, ela tem dormido bem à noite, principalmente nas sonecas da manhã e da tarde, e dormido à noite. Então, ela tem ido aí a noite inteira, acorda umas 4 horas, 4h30. Então, se o bebê não dorme bem de dia, isso pode impactar no sono noturno dele. E aí, vocês vão me ajudar nessa questão aí, né? Porque vocês vão estar com ela nesse período do dia, para poder ajudar ela nas sonecas do dia. De certa forma, me ajudar, porque ela vai dormir à noite também, né? Com relação aos sinais de sono. Mesmo quando foge da rotina, às vezes acontece. Por exemplo, ela pode acordar antes da soneca da manhã. Digamos que colocou para dormir às 9. E às 11 horas ela vai acordar. E ela brincou ali meia hora, 40 minutos. Às vezes, ela já dá sinal de sono. Por quê? Por que eu avalio isso? Quando ela começa a chorar, não quer nada, nossa, será que ela está com sono de novo? Aí eu faço todo o ritual novamente. Banho, mamadeira e rede com naninha e chupeta, e ela dorme. Então, às vezes, os horários, eles mudam, né? Porque é um bebê. Mas sempre eu avalio essa questão dos sinais que ela vai dando. Então, ela vai coçar o olho dela vai ficar vermelho, ela puxa o cabelo, ela fica irritada, ela já não quer mais nada. Então, esse é o sinal que ela dá de dizer, opa, eu tô com sono, né? Faz aí o ritual e me coloca pra dormir. É tipo isso, é mais ou menos isso que ela dá sempre esse sinal. Outra coisa com relação à troca de fraldas. A troca de fraldas, eu não uso lenço umedecido. Todas as fraldas que ela faz cocô, é sempre banho para poder evitar a assadura. Eu só uso lenço, tipo, quando eu vou dar na banheira, que aí eu limpo antes para não ficar cheio de cocôzinho dentro da banheira. Aí eu limpo ela antes e já vou pra banheira só para lavar, para poder deixar bem limpinho, né? Outra questão também é a questão da mamadeira, né? Ela vai tomar fórmula enquanto eu estiver no trabalho. A fórmula, ela é um leite mais pesado. Então, geralmente, eu sempre avalio. Às vezes ela chora, porque ela quer ficar sugando a mamadeira, não é fome. E esse leite, ele é mais pesado. Então, eu sempre olho os sinais que ela me dá. Porque às vezes ela mama e a barriga dela fica dura, pesada. E ela fica tendo refluxo, que é esse leite voltando. E às vezes ela chora pedindo mais. E não é fome. Às vezes é um vício. Então, eu sempre avalio esses sintomas dela. Ela toma uma mamadeira meia hora, tá chorando de novo. Não é fome. Ela tá com a barriga dura ainda, tá golfando, porque ela não tem o costume de golfar. Então, se ela tá golfando, é porque ela tá cheia. Então, eu não dou outra mamadeira. Eu vou ali contornando a situação. Dou um banho, deixo ela de molho lá um pouquinho, né? Vou brincando ali com ela dentro da banheira. Aí, eu já ganho uns 20 minutos. Aí, vou trocando ela, vou conversando. Já vou ganhando ali uns 10 minutos. Então, assim, é meio que ganhando um tempo ao longo do dia, no máximo de coisas que der pra fazer, pra ganhar tempo com ela. Então, assim, pra finalizar, ela tem mantido esse padrão aí de rotina já faz bastante tempo, desde os 3 meses e meio, ali quase chegando no quarto. Ela mantém esse padrão quase todos os dias. Acorda de manhã, brinca ali até umas 9, 9h30. Já começa o ritual pra poder fazer a primeira soneca. Coloco na rede junto com a naninha e com a chupeta, faz a soneca aí umas 3, 2 horas, pode variar. Aí ela para, brinca de novo, toma banho, troca de fralda, tudo novamente, brinca. E prepara para a soneca da tarde. E aí depois ela já vai me aguardar, que é o horário que eu já vou estar retornando, né? Ou o Léo para pegar ela. E ela tem mantido esse padrão. Pode fugir? Pode mudar ao longo do tempo. Mas ela vai continuar fazendo as sonecas, né? Porque um bebê, ele precisa de sono também para poder crescer, para poder desenvolver. Então, não existe aquilo de que bebê
que dorme de noite tem que ficar acordado, que isso aí é mentira. Então, ela precisa fazer essas sonecas, até pra ela ficar, ser um bebê tranquilo, um bebê relaxado. Porque se ela ficar estressada, ela vai se tornar um bebê chorão, que não quer nada, que não quer ficar no colo, que não brinca. Por quê? Porque ela tá com sono. Então, assim, um bebê calmo é um bebê que dorme. Outra coisa também é que até esse período de 5 meses, ela vai manter esse padrão de sonecas mais longas. Talvez isso mude quando ela entrar no 6º mês. Por quê? Porque com 6 meses a gente vai iniciar os lanches, né? Uma frutinha, alguma outra coisa. E aí ela vai começar a ter também, né, mais fome. Então a gente vai substituindo, diminuindo as mamadeiras e vai entrando outras coisas também. Então talvez esse padrão mude. Mas ela vai manter sempre uma soneca de manhã e uma soneca à tarde. Talvez isso reduza e entre mais as questões de comida quando ela fizer o 6º mês, que aí vai entrar comida e lanche, né?